O quadro da culinária de hoje, do programa Espaço Feminino, está visitando uma temaqueria. Quem está aqui ao meu lado é o Robson. E ele vai preparar uma coisa bem legal pra gente hoje, né, Robson? Isso. O que a gente vai estar fazendo aí? Bem, hoje nós vamos estar fazendo aí para o pessoal aprender, que seriam uns temakis um pouco mais simples. E depois a gente vai estar fazendo algumas diferenciais, que seja o hot e um Philadelphia que leva um pouquinho de tempero. Mas primeiramente a gente vai estar fazendo uns temakis bem simples para o povo de casa, o telespectador, vir aprender aqui direitinho com a gente como se faz um temaki e saber como é fácil. De repente as pessoas falam, comida japonesa... É complicado, né? Isso. Vamos lá. O que a gente precisa então para fazer o temaki? Vamos lá. O simples, né? O A simples. princípio. Depois vamos detalhar. Primeiro a gente trabalha com nori, né? Que é a alga marinha. Entendeu? Posso ir já fazendo? Pode. Vamos lá. A gente pega e dá uma umedecida na mão, entendeu? Depois a gente pega, mais ou menos aqui a gente já tem um tato pela prática de 55 gramas de arroz. Esse arroz aqui é japonês, com tempero também japonês. E qual a diferença desse arroz japonês pro arroz tradicional, né? Que as donas de casas costumam fazer? Tá. O que acontece? Esse arroz aqui já é especializado para ele ficar um pouco assim, ó. Normalmente a dona de casa quer fazer uma comidinha, quer um arroz meio soltinho. O Esse ideal aqui é que seja soltinho. O ideal é que ele fique grudadinho assim. O ponto dele é aquela papa, né? Isso, grudado. Aquela chamada papa que nenhuma dona de casa gosta de ser taxada quando faz uma comida em casa, né? Entendi. E para chegar a esse ponto é só a gente colocar um pouquinho mais de água, né? Que ele vai cozinhar mais tempo. Isso, O arroz é o seguinte, vou até explicar para vocês. É a mesma medida, entendeu? De água, por exemplo, 3 kg de arroz são 3 kg de água. Entendi. Entendeu? A mesma quantidade de arroz Exatamente. é a quantidade que a gente vai botar de água. Aí, no caso, depois 3 litros de água. Isso. Aí depois vem o tempero, que é um tempero para sushi e um vinagre de arroz. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí a gente pega, a gente coloca aqui no nori. Que é essa alga, né? Isso, que é essa alga. Nori? Isso, chama-se nori. Tá? A gente dá uma enxugada aqui para depois pegar no peixe. Depois que coloca aqui, a gente vai rechear. Normalmente os recheios levam mais ou menos, dependendo se não tiver nenhum tempero, alguma coisa diferenciada, entre 85 e 95 gramas de recheio. Que esse, no caso, é de salmão. Isso, esse é de salmão. Isso. Esse aqui é um salmão simples, não leva nada. Entendeu? Normalmente é mais apreciado, né? Pelas pessoas. Sem tempero nenhum também. Isso, sem tempero. É mais apreciado pelas pessoas que às vezes procuram sushi, sashimi, que leva mais ou menos mais apurado o gosto do peixe. Entendeu? Às vezes, não, aqui é só temaqueria. Aí é onde as pessoas começam a aprender a gostar do temaki. Entendi. Né? As pessoas que apreciam o sushi. Aí depois a gente dá uma voltinha. Está dando vocês pegar direitinho. Fica como se fosse uma casquinha de sorvete, né? Exatamente. Aqui. Aí depois a gente completa um pouquinho. Para poder ficar... Para finalizar. Isso, para finalizar. Deixar bem recheado. E já está pronto. E já está pronto. Bem simples, né? Bem simples. Bem rápido também. Bem rápido. Por isso que normalmente a gente... Então, basicamente, 3 ingredientes, né? A alga, que como é o nome? Perdão. É o nori. Nori. Isso. O arroz japonês e o salmão. Exatamente. Aí vem ainda essa embalagem bem bonitinha. Que aí a gente coloca para servir. Como é que está a questão da procura, né? As pessoas estão se adaptando mais a essa questão de comer alimentos crus? Porque antigamente a gente tinha uma certa resistência. Comida japonesa, não está cozida, é tudo cru. Será que faz mal para o organismo? Será que não faz? A clientela tem aumentado com o passar do tempo? Tem sim. E vamos dizer assim, é um alimento primeiramente saudável. Entendeu? É cru, mas é saudável. Entendeu? E a demanda tem crescido bastante, a procura. Por quê? Porque, além de ser rápido, normalmente as pessoas comparam como se fosse um fast food, entendeu? Aqui você, vamos dizer assim, a pessoa, não, é uma temaqueria. Surge uma certa curiosidade. Chegando aqui, ela vê que normalmente, às vezes, como a gente vai mostrar depois, não é só uma coisa crua. Tem umas variedades, algumas coisas fritas. Então, a pessoa, para comer a comida japonesa, fica mais fácil para ela começar a gostar numa temaqueria. Entendi. Entendeu? Porque ela tem uma certa variedade, não é só aquela coisa crua. É um fast food saudável, então, né? Aí ela sem hambúrguer e sem nada disso. Aí ela vai e começa por um frito. Aí ela vai, poxa, legal, bacana. Aí ela já fala assim, não, experimenta. E normalmente a pessoa assim, não fica maravilhada de início. Né? Mas a gente tem visto que a juventude, principalmente, os jovens, entendeu? O pessoal que às vezes se combina na faculdade, no trabalho, tem vindo em grupos. E tem sido realmente febre. Temaqueria está crescendo muito, é algo que está
a demanda tem sido muito grande de clientes, tem aumentado bastante exatamente por ser, vamos dizer assim, jovem gosta de fast food, né? Com e certeza. Normalmente eles estão assemelhando a outros que existem aí de hambúrguer, essas coisas. Estão substituindo, então, Exatamente. uma coisa que não é tão saudável por uma. Exatamente. Então, a Um pouco mais dica para saudável. quem ainda não provou, quem tem uma certa resistência a isso, é começar pelos hot, que são os fritos. Isso, exatamente. Né? Porque aí não é cru, não é totalmente cru. Uhum. Entendi. Bom, vamos lá. Esse já está pronto, que foi o temaki simples. Isso. O segundo temaki, qual seria? Seria de atum, que a gente também tem, que é o nosso segundo carro-chefe, que é o peixe que também sai mais. Entendeu? Normalmente, em porcentagem, 70% a 80% tudo é salmão. O pessoal gosta muito de salmão. É o carro-chefe, né? Exatamente. Aí depois vem se distribuindo em atum, camarão, cani. Entendeu? Mas a gente vai fazer um aqui agora de atum para vocês. Vamos lá, então. Isso. Novamente a gente vai pegar aqui a alga marinha, que a gente chama de nori. Você sempre tem que estar umedecendo a mão. Para não ficar colando, né? Até a questão para pegar o arrozinho higiene, também, né? A gente faz uma bolinha aqui para poder a gente ter uma ideia da gramatura pelo tamanho. A gente dá uma esticada aqui um pouquinho. E depois a gente coloca o recheio. Existem inúmeros sabores, então, né? Vai de acordo com... Na nossa temaqueria, inclusive, a gente tem mais ou menos uma variedade de 30 sabores. 30 sabores. Porque a gente depois vai misturando, entendeu? Vai incluindo tanto os básicos, que são os crus, quanto os fritos, hots, né? Os hots. Exatamente. E essa embalagem também que vocês têm aqui é bem legal, né? Porque já é forma de triângulo, já se adapta ao tamanho do cone também. Isso. E o hot, que você estava explicando pra gente no início, né? Que são os fritos. Diferente do outro temaki que você fez anteriormente, o salmão aqui ele fica inteiro, né? Porque no outro ele estava picadinho, bem triturado. Aqui ele tem que ficar inteiro, até pra questão de quando você partir, ele ficar bem distribuído, né? Exatamente. Vamos Ficar lá, tipo então. uns cubinhos para depois encaixar ele dentro da alga, do nori com arroz. Vamos lá. A gente pega ele, normalmente são 55, 65 gramas de salmão, tá? Aí a gente põe creme cheese. Essas coisas normalmente, cebolinha, se a pessoa quiser fazer em casa, normalmente ela coloca o gosto dela. Entendeu? Eu gosto bastante de creme cheese, ela fica a coloca critério de cada um, né? Pelo não paladar existe da uma pessoa. regra, não é isso? Aí depois a gente enrola aqui. A gente coloca só mais um pouquinho para poder dar para meio que selar, né? Fechar. Para colar ele. Para que ele não venha abrir depois cheese. na fritura. Aí aqui tá pronto. Daqui a gente envolve ele numa massa, que é basicamente de água e farinha de trigo. Só para poder... um empanado, isso, na verdade, empanado, né? Aí depois ele vem daqui para cá. E é frito no óleo comum. Muito rápido. A dona de casa pode botar numa frigideira comum. Isso, exatamente. É bom o óleo bem quente, porque evita de ficar muito tempo na fritura e acumular gordura. Entendeu? Você coloca... Só passa, exatamente. Como você vai ver depois, o salmão ele não vai estar por dentro. Normalmente as pessoas falam assim, é frito. Mas por dentro ele não está tão frito assim. Para poder manter também uma tradição. Mas vamos lá. Aqui é o modo de preparo. Então aqui já foi o preparo. Exatamente. E agora ele já frito. Isso. O que a gente faz? A gente começa no corte. A gente corta uns cubinhos